E nessa questão da China, esse legado político e institucional está sendo importante nesse momento de abertura econômica? O legado chinês já foi alcançado, mas ele precisa ser entendido, e aí nós chegamos à política. O que é o legado? A projeção do país para o exterior, mas não uma imagem de grande país industrializado, que todo mundo já sabe disso. Os produtos chineses hoje, eles estão em toda parte. Nós não podemos viver mais sem os produtos chineses. Mas o que nós não vemos é a capacidade do país como uma grande potência tecnológica, científica, e também nós não vemos, é invisível para nós, a cultura chinesa. Ocorre que a China, ela não tem alternativas. É indefensável a questão de preservação, a questão da negação da ditadura, é indefensável. Nós temos que apoiar sempre a queda da ditadura e enfatizar os direitos humanos. Mas quando olharmos para a China, temos que entender que nós estamos vendo uma situação que nós não temos acesso. Eu posso dar até exemplos disso. Os chineses, de um modo geral, são favoráveis ao que está acontecendo naquele país, porque os pobres estão desaparecendo na China e é uma população de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. É qualquer coisa assim, como 5 ou 6 vezes a população brasileira. É uma grande realização, todo mundo tem escola, não tem fome, e para um país que sair de uma situação de miséria, isso é um impacto muito importante na população. Além do mais, quando se fala em China, tem que se falar em história. E quando se vê na história o que é a China, é um país que há mais de 2.000 anos luta para ficar integral. Eles construíram a tal muralha, que hoje é o símbolo da China, justamente para preservar essa unidade. A China é muito grande e tem muitas etnias, embora a gente não perceba isso. Eles têm 50 grupos étnicos minoritários, sendo que alguns deles são de grande porte. Tem uma etnia lá que tem 8 milhões de pessoas. E eu não estou contando com o Tibete, que tem 4. Eu não estou contando com Taiwan, que é chinesa da etnia maior, mas é politicamente independente. O pavor na China é que lá se reproduz o fenômeno da Rússia, da antiga União Soviética, que se dividiu em países. A União Soviética é um fenômeno atual, de alguns anos atrás. Da China, há 2.000 anos. Todos os imperadores, todas as dinastias sempre lutaram para preservar o seu território e a unidade do país, que era um país confragados em guerras civis o tempo todo e subdivisões. Ele só teve estabilidade quando Mao Tse-tung apareceu e unificou a China, assim mesmo com um grande oponente dentro do próprio país, lutou contra o invasor japonês, lutou contra a possibilidade de ser invadido pelos russos ao norte e unificou o país. Qualquer lugar da China hoje, e a universidade que nós comparecemos, tem uma grande estátua de Mao Tse-tung. Não é porque ele trouxe o comunismo para o país ou o socialismo chinês, como eles falam. Não, não é por isso. É que ele unificou. Ele unificou a nação, que ela se expande e se volta para o centro com medo de se desagregar. A própria denominação do país em chinês é país do centro. País do centro por quê? Porque é um país que sempre teve na margem, ele era subdividido. Então era preciso preservar aquele centro. Quer dizer, o país se chama o que ele deve ser. Então aí nós entendemos por que eles se envolveram com os Jogos Olímpicos e que dizem One Games, One World, os Jogos Únicos, Mundo Único. Na verdade, o que eles querem dizer também é para o interior. São jogos para a China permanecer unida. E isso é um aspecto político, não é econômico, é político. Se eles perdem o Tibete, começa uma sequência de desagregação de difícil controle. Eles não vão conseguir controlar isso. Repare que na China não
tem grupos islâmicos dentro da China, chineses. Esses grupos islâmicos são potencialmente grupos que desejam a sua independência. Eles até têm suas razões particulares. O que nós temos que entender é que é um país que está lutando para se preservar.